Olá, pessoal. Olha eu aqui, simplesmente Rosana com Z. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer as pessoas que me seguem e que fazem questionamentos tão interessantes e acabam me dando conteúdo para os meus vídeos e para minhas lives, né? Então não foi diferente hoje. Essa fala minha agora tem a ver com algumas perguntas que me fizeram e dessa vez o papo é sobre política. Política internacional e política interna, tá bom? Então, aqui respondendo a Maria das Graças Tavares, eu não entendi muito bem o sobrenome, ela é de Manaus. Carlos Silva, o cara de Maceió. José Luiz Arguto, de Aracaju. Foi uma amiga minha que colocou aqui os nomes para facilitar a minha vida. Ela disse, é melhor você citar os nomes das pessoas, não é? Fica parecendo até que não é. Eu não me preocupo com essa coisa de fica parecendo que não seja, porque eu não sou uma mulher de fazer coisas que não são. Então eu julgo as pessoas por mim. Mas, como ela falou isso, quem tem sabedoria ouve bons conselhos, não é verdade? Então, gente, eu gostaria de responder a primeira pergunta do Arguto, que eu achei muito interessante, quando ele me pergunta o seguinte, Dona Rosana, olha que bonitinho, Dona Rosana, a senhora sempre estava defendendo a Palestina, sempre querendo uma Palestina livre, postava, ele deve ter querido dizer incessantemente, no entanto, agora que a Palestina está livre, que a guerra acabou, a senhora nunca mais postou nada. Por quê? Olha, meu querido, veja bem o que eu vou lhe dizer. Sim, eu postava sempre. Enquanto a Palestina estava precisando do meu apoio, eu estive ali junto com ela, né? Não é o Hamas, hein? A Hamas não tem nenhum apoio meu, eu falo do povo palestino. É o seguinte, querido, é que gato escaldado tem suas reservas com água fria. Então, assim, eu sou uma mulher muito cuidadosa e eu sou uma pessoa de leitura, muito, de leitura mesmo. Por que eu estou mais silenciosa agora? Em primeiro lugar, eu vou rebater de você uma coisa que você diz aqui. Agora que a Palestina está livre da guerra. Não está. Me desculpe, mas não está. É preciso que o povo brasileiro tenha um olhar mais aguçado, mais atento, vou botar aqui por causa da claridade, mais atento para isso. O que houve foi um cessar-fogo. Gente, se as pessoas mergulhassem na história, vocês estão pensando, por exemplo, que eu conheço a história de agora? Não. Eu conheci história no tempo da ditadura lá atrás, como aluna. Uma pessoa que era apaixonada pela história e ao mesmo tempo eu tinha horror da história porque ela trazia coisas medonhas sobre a humanidade. E parece que não mudou muito. Então, mas aí eu fui mergulhando. E a gente precisa mergulhar na história. Porque, gente, olha, uma receita de bolo maravilhosa que veio do passado longínquo e ela é mantida por alguém no presente, faz o maior sucesso. Sabe? Porque o sabor é o mesmo, a consistência é a mesma, né? E a gente precisa rever as coisas. Então, como eu sou uma pessoa da literatura, e de uma literatura que se baseia na história, foram muitos filmes e tudo mais, eu devo dizer a vocês que o que está acontecendo aqui agora, para mim, sabe, o platô, o efeito platô numa dieta, que você vai, chega uma hora que para, você não perde mais quilo nenhum, nem ganha, mas não perde. Então, assim, eu acho que houve um cessar-fogo. Foi bom, foi maravilhoso. Eu posso garantir a qualquer um de vocês que não existe no mundo uma pessoa, fora os palestinos, que não desejasse mais esse cessar-fogo do que eu. Pode haver quem torcesse tanto quanto eu, mais do que eu, só o povo palestino que não mora principalmente na Palestina, não é? Então foram orações assim, 24 horas,
de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, sabe? Pedindo por essa trégua, pedindo a Deus misericórdia, a Alá, fosse a quem fosse. Fato é, meus amores, que o que nós estamos vendo aí, para mim, ainda é um jogo de cena. Eu acho que Trump, como raposa que é, macaco, que não querendo ofender as raposas, principalmente as raposas coreanas, mas Trump, raposa má que é, ele não dá ponto sem nó. Ele é uma pessoa que pensa errado, mas pensa, sabe? E ele se imune dessa coisa que ele tem de querer colocar os Estados Unidos mais no topo do que sempre esteve em termos econômicos. Então, assim, houve 2 motivos para mim que fizeram que Trump resolvesse. Claro que a flotilha, não vamos esquecer isso, a flotilha teve um papel fundamental nisso. O mundo inteiro fazendo passeatas, pedindo paz, teve uma influência enorme. O que foi que Trump pensou é uma ideia minha, que aliás é a ideia de alguns jornalistas, mas eu estou dizendo a vocês uma coisa que eu escrevi e publiquei, tá? Assim, Bolsonaro, eu acho que ele pensava que iria ser o Prêmio Nobel da Paz se ele conseguisse a paz no Oriente Médio, na faixa de Gaza, né? Então, para mim, ele correu para ganhar esse título. Não foi ele, foi uma venezuelana, foi uma mulher, muito bem recebido. As pessoas, depois tem uma pergunta sobre isso aqui, elas me questionaram sobre essa mulher. Não foi ele, mas ele se faz de satisfeito que essa mulher é uma mulher de extrema direita. Se ela é uma mulher de extrema direita, mas tem uma diferença dele. Ela é de extrema direita na Venezuela, lutando pela democracia na Venezuela. E Trump é da extrema direita nos Estados Unidos, trabalhando para uma ditadura cruel a partir dele nos Estados Unidos. Então, assim, ele não gosta de perder. Então, aí ele viajou, ele queria tirar foto, ele queria estar com um, estar com o outro. Mas eu tenho as minhas reservas. Foi muito repentino, foi muito loucamente repetido. Meu Deus, como eu torço para eu estar errada. Como eu torço para que a minha ideia não esteja errada. Fato é que ontem o exército israelense matou 8, inclusive 4 civis e 4 soldados. Segundo eles, tinham algumas pessoas do grupo do Hamas se aproximando dos soldados israelenses, e aí os soldados atacaram, mataram, mas 4 inocentes também morreram. 4 palestinos morreram, que estavam comemorando. Então, gente, eu não vejo ainda motivo para comemorar. Cessar fogo significa pare de atirar, mas não significa que foi ainda assinado um acordo de paz. E eu, como macaquinha velha, eu fico com minhas barbinhas de molho, esperando as próximas investidas. Fato é que os Estados Unidos, se você for olhar para a história, gente, tudo é história. Tudo é história, gente. Coisas que estão acontecendo hoje que já aconteceram lá atrás, no século XVIII, no século XIX, no século XX. Então, as coisas se repetindo agora. Se a gente não conhecer a história e não tomar rédeas da situação, aquele horror todo volta. Já existe horror suficiente no nosso país, no mundo. Então, a gente tem que ter cautela, tem que ter tranquilidade para ver as coisas com calma. Então, assim, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa maravilhosa esse cessar-fogo, e talvez daí chegue a um acordo de paz, mas eu estou esperando um acordo de paz para jogar os meus fogos de artifício nas redes. Enquanto isso, eu vou ficar com a minha alegria, o meu desejo, a minha esperança de que tudo isso seja real. Deve ser de alguma forma real por um motivo muito simples. Os Estados Unidos não têm mais por que querer essa guerra, porque a grana que eles tinham que ganhar. Com essa guerra eles já ganharam, vendendo armas, vendendo bombas, vendendo, enfim, vendendo armamento bélico, não para essa guerra, porque nunca foi uma guerra. Foi um ataque, foi um genocídio. Guerra é outra coisa, tá? Eu estou falando em guerra porque as pessoas dizem guerra, 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 mas isso não foi uma guerra. Foi um genocídio. Guerra é quando há
uma dualidade entre dois adversários com o mesmo poder de fogo, e mesmo que não tenham o mesmo poder de fogo, mas que tenham algum. Chegou um momento na Palestina que os palestinos não tinham poder de fogo nenhum, eram só escombros e pessoas que serviam de alvo. Então os Estados Unidos não tinham como vender mais armas para Israel. Então o que é que ele fez? Picou a mula. Que é bem estadunidense, gente. Se você for olhar na história dos Estados Unidos, foi assim com Kennedy, foi assim com Nixon, foi assim com Barack Obama recentemente, né? Foi assim com o próprio último o presidente da República. Foi a mesma coisa. Aquele passar uma cal e depois uma tinta bonita em cima. Trump chegou, tirou a cal, tirou a tinta bonita e mostrou um muro brocado. Um muro como ele é. E eu tenho muito receio disso. Muito, 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 muito. Espero de todo o meu coração que eu esteja errada. Mas hoje eu fiquei triste, porque no ICL eu vi que tem muito jornalista mais experiente do que eu, que tem a mesma ideia que eu falo, de maneiras diferentes da que eu falo, mas tem a mesma ideia. Melhor dizendo, as mesmas ideias. Então, assim, eu tenho cuidado. Só isso, entendeu? Estou feliz, estou contente. Mas, sabe, eu sou daquelas que não gostam de comemorar a vitória antes do tempo. Eu gosto de comemorar a vitória quando o jogo acabou, terminou, se encerrou, que não tem mais jeito de voltar. Enquanto isso, eu não canto vitória. Eu canto na torcida. Eu estou na torcida para que a vitória real chegue. Para mim, ainda não chegou. Porque agora tem uma coisa que eu acho que é boa para os palestinos. Sabe, os Estados Unidos encontraram um jeito de entrar na Palestina. Como? Como é que a Palestina vai reconstruir a sua cidade sem grana, com fome, traumatizada? Muitos retornando, beleza, mas não tem a grana o suficiente. Quem é que vai emprestar, investir neles? Israel? Netanyahu não desistiu de dizimar o povo palestino. Vou deixar para depois lembrar isso depois, se eu me lembrar, né? Porque eu sou danadinha para esquecer. Então, assim, os Estados Unidos vão ganhar de qualquer maneira. Os abestalhados estão lá aplaudindo. O que ele quer entrar no território palestino, sabe para quê? Reconstruir a Palestina. Quem sempre ajudou a reconstruir cidades destruídas pelas guerras? Os Estados Unidos. Coloca lá as empresas americanas e aquilo vai levar din-din para eles. Entendeu? Ele quer entrar nisso de sola. Não foi à toa que lá atrás ele pensou em transformar a Palestina num grande resort. Que seja, contanto que ela continue sendo a terra dos palestinos. Contanto que os palestinos aceitem isso. Isso é muito. Contanto que eles tenham o que nós tivemos aqui no Brasil. Respeito à nossa Constituição. Né? É preciso isso. Enquanto isso não acontecer, agora que eles vão entrar, que eles vão ajudar a reconstruir junto com outros países europeus, que vão nessa mesma linha, que querem dinheiro. E não tem mais como se gastar dinheiro com Israel, com armas, porque não tem mais o que destruir, está tudo completamente destruído. Isso me dói no fundo do coração. Me dói, mas é assim. C'est la vie. Vamos agora à segunda pergunta. Olha que essa primeira pergunta rendeu. Mas na segunda eu vou ser mais rápida. Bom, a segunda pergunta é sobre a mulher venezuelana que ganhou o título ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu tô mergulhando ainda na história dela, muito interessante por sinal. Ela está lutando pela democracia na Venezuela. Porque quem tinha que ter ganho as eleições eram eles, era ela, certo? Maduro nunca apresentou as provas da vitória dele. As nossas urnas são auditáveis. Quem quisesse auditar, poderia. E poderia saber quantos... Mas lá não.
ele detém o poder, sabe, tomar conta das urnas. Que sabemos nós. Ele se nega, ele diz que a palavra dele está acabada, tipicamente ditatorial. Então, eu não acredito que tenha sido ele a ter ganho as eleições da Venezuela. E ela luta pela democracia. Então, dai a César o que é de César. Dai a Venezuela o que foi escolhido pelo povo venezuelano, e com certeza Maduro, eu acho que não foi. Tá? Então, assim, mas ela é de extrema direita, ele coloca aqui. E daí? Nem toda pessoa de extrema direita é tão miserável, é tão cretina. Eu acho que a extrema direita, ela é diversificada, sabe? Em outros lugares. Aqui é que a coisa é feia. Então, assim, se ela é de extrema direita e fizer um bom governo, que seja ela melhor para os venezuelanos, não é não? Eu não acho que se deva, e aí já vai a terceira pergunta, eu não acho que se deva escolher qualquer candidato por ser amigo de fulano, por ser amigo de Beltrano, muito menos votar em qualquer político, que é isso que deixou o nosso país como está. Porque ele é lindo, porque ele é amigo do meu pai, porque ele vai dar emprego a todo mundo na minha família. E chegou a um ponto que eles não estão dando emprego nem aos amigos. É um jogo de interesse doentio. De repente é tudo deles. Tá entendendo? Então, assim, é a mesma coisa aqui. Você não acha que Lula deveria escolher agora? Uma mulher mandou aqui. Já falei o nome dela. Deveria escolher uma ministra mulher? Não. Não acho. Não acho. Há quem pense aí nas redes que eu sou feminista. Nunca fui. Eu nunca fui, porque para mim o feminismo é uma luta contra o masculino. Eu sou uma mulher feminina que quer ter os mesmos direitos que de um homem. Não tenho como competir com um homem fisicamente, biologicamente falando, de jeito nenhum, porque a complexão física do homem é muito mais forte do que a de qualquer mulher. Agora, eu quero competir com o homem aqui, ó, a partir do cérebro, da inteligência, do que eu seja capaz de fazer de bom numa empresa, num país. Num país eu não quero fazer nada, eu só quero fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Então, assim, é muito complicado, pessoal, muito complicado. Lula deve escolher, sim, alguém que tenha a competência necessária, não que nenhuma mulher deixe de ter competência. Tem. Se estão no alto, tem competência. Mas ele precisa de alguém, com certeza, que tenha competência para aquilo de que ele precisa. Porque ele se ferrou porque não fez isso outras vezes. Chegou a vez dele agora. Então, escolher uma mulher só por ser mulher, eu não aceitaria ser escolhida para nada, só por eu ser Rosana, irmã de fulano, de fulana, não, de jeito nenhum. Eu quero ser escolhida se eu tiver méritos no sentido de competência para assumir aquele cargo. Porque às vezes até a gente acha que mas só vai ter certeza estando lá. E de antemão eu vou dizer, além de que nenhuma das escolhas que Lula fez até agora para o Supremo Tribunal Federal foram ruins. O pessoal de extrema-direita não gosta de Dino, sabe por quê? Porque Dino é pontual, Dino é ético, Dino é inteligente, Dino é um homem que conhece a Constituição da frente para trás, de trás para frente. Dino é um homem que conhece as leis todas, de có e salteado. As pessoas não gostavam, a extrema-direita não gosta de Zanin, porque ele foi o advogado de Lula, mas ele não advoga mais para Lula. E ele está advogando pelo povo brasileiro. Ele está fazendo justiça com tudo que ele tem feito. Sabe? Carmen Lúcia e tantas outras. Carmen Lúcia é maravilhosa. Lula escolhe quando ele vê que para aquele cargo, aquela pessoa tem competência para ele. Tá? Então eu estou muito tranquila. Não entro nessa, tem que ser mulher, tem que ser negro, tem que ser isso e aquilo. Não, não tem que ser nada disso. Tem que ser competente, independentemente do gênero, da religião, da beleza, de tudo, sabe? O que está em questão é a competência e a necessidade de salvar o Brasil desses abutres que estão aí. Então, estamos juntos, companheiros. Estamos juntos. Vamos lá?
E por último, alguém me perguntou aqui se eu acho que Bolsonaro deve ir para prisão fechada, já que ele é um homem doente. Olha, gente, a despeito de ele ter imitado pessoas que morreram com falta de ar por conta da pandemia, a despeito de ele não ter demonstrado qualquer empatia em relação às pessoas que estavam sofrendo, a ponto de dizer às famílias, quando elas choravam e diziam, eu quero o corpo, que o repórter perguntou a ele, como é que o senhor vai fazer para entregar o corpo das pessoas mortas, das suas famílias? Ele fez, eu não sou coveiro, pergunte lá. Eu sou Messias, mas não sou Jesus, que ele não é Jesus, nós sabemos. Que ele também não é o Messias, né, dos judeus, ele também ainda não é. Então, assim, a gente precisa entender o seguinte, mas a pergunta é para mim, eu tenho que responder para mim, tá? Eu acho que existem algumas questões aí que precisam ser vistas, não sei. Eu sei que o Fernando Collor de Mello, ele tem prisão domiciliar porque ele tem um problema que ele poderia muito bem tratar dentro da cadeia. Tá? Mas eu acho que Bolsonaro tem alguns pontos em seu favor. Tem 70 anos. Tomou lá atrás uma facada, se tomou ou não, eu acho que tomou. Fato é que esse homem é uma pessoa realmente que está doente, que está mal, certo? Ele não, eu acho que agora, pela primeira vez, ele não está fingindo, tá bom? Então, eu acho que não acho nada. Eu fico até com pena, se vocês querem saber. Você é maluca? Eu não sou não, eu sou sincera. Eu acho que, sabe, ele sentiu o efeito bumerangue na vida dele. Todo o mal que ele desejou às pessoas, todo o mal que ele teve contra gays, contra negros, contra as mulheres, tudo aquilo voltou contra ele mesmo. Gente, já disse, né, que aqui se faz, aqui se paga. Ele está pagando. A decisão, eu acredito, na verdade, que ele vai ser preso em prisão normal, daqui uns mesezinhos ele volta para a prisão domiciliar. Acho que aquele homem não tem mais muito para onde ir, né? Eu acho, de repente eu posso estar errada. Então, meus amigos, é o que eu tenho para dizer a vocês, certo? Eu tenho a dizer a vocês que tenham muito cuidado com as escolhas que vocês vão fazer nessas eleições, muito cuidado. A extrema-direita neste país, olhe bem, o Congresso é a casa do povo. Era assim que o Congresso era conhecido e era assim que tinha que ser. Ele foi criado para ser a casa do povo. No entanto, não se enganem. Um Congresso formado por ex-militares, eu não sei que diabo foi que a ditadura militar fez, que muitos militares hoje carregam na veia a maldade da ditadura militar. A maldade, porque eles foram de uma crueldade com o povo brasileiro que foi muito ruim. Eu vivi essa época, eu vi, eu senti, eu chorei. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com quem vai escolher. A extrema-direita, que ocupa o Congresso, que deveria ser a casa do povo, fez do Congresso a casa deles. Não é possível que um país pare, não é possível que eles deixem de votar em coisas que vão ser boas para o Brasil, sabe? Em nome do poder, em nome de uma família, em nome de ganância. Agora está brigando aí o Cid com o Eduardo Bolsonaro, sabe? Uma briga horrorosa, não vai ser você, vai ser isso. Eu acho, gente, que está tão feio, está tão podre. Aqueles homens ali, a extrema-direita, está em estado de putrefação, fede. E está na hora de você escolher. Eu não vou dizer quem, porque não me cabe, mas escolher pessoas que vocês pesquisem e vejam quais são os projetos que essa pessoa teve, quantos foram aprovados, que projeto foi esse. Vão me dar o trabalho de fazer isso, não vai não? Então vote em quem você quiser. Ou então, depois que a merda tá feita, vem com aquele discurso, ainda bem que eu não votei
Ó, é otário. Ainda bem que você não votou, não. Talvez se você tivesse votado na pessoa certa, nós estivéssemos vivendo isso hoje. Abstenção, nunca. Você é um ser social, você é um cidadão brasileiro. Não se abstenha de trazer o melhor para o seu país. Isso é a maior burrice que alguém pode cometer. Então, gente, um grande beijo. Eu sou Rosana com Z. Se vocês, por favor, puderem, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, eu vou ficar muito grata. Tchau, tchau.